Muito boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já está no ar. Vem que daqui a pouquinho tem notícias do Mundial dos Clubes da FIFA e também da Central do Mercado com atualizações sobre Scarpa. Mas também quem tá movimentando o mercado, né? Muita energia do Diniz, hein? Ó, não é só o Cruzeiro que tá movimentando o vai e vem de contratações, hein? O Atlético cada vez mais perto de um acordo com o Gustavo Scarpa. Ele tava no Olympiacos da Grécia e a imprensa grega tá cravando que o acordo com o Galo já tá fechado. Nós estamos de olho no GE.globo também, tá bom? Ó, e tem mais movimentações do Central do Mercado. Fala Marcelo, tudo bem? Grande abraço a você e a todos. A gente começa a Central do Mercado de hoje falando sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, uma das novelas dessa janela de transferência, jogador que tem contrato com o Flamengo de mais uma temporada até o fim de 2024 e que é o grande sonho do Corinthians, em especial do presidente recém-eleito Augusto Melo, que nas últimas horas falou pela primeira vez sobre esse interesse. Num bate-papo com os amigos do Seleção Sport TV, o Augusto Melo admitiu interesse na contratação do Gabriel Barbosa, disse que sabe que o negócio é complexo de sair do papel, mas que nos próximos dias espera sentar com a diretoria do Flamengo para tentar a contratação desse jogador que chegaria para mudar o patamar do ataque corintiano. No São Paulo tem a possibilidade de saída de um jogador que foi muito importante nessa temporada. Zagueiro Beraldo, que já deixou claro para o tricolor paulista que entre os interessados ele tem um favorito, o PSG. Agora o São Paulo tenta aumentar o valor, que deve ser na casa de 20 milhões de euros, e, claro, tentar aumentar os direitos econômicos. Hoje o São Paulo tem 60%, os outros 20% são do atleta e tem mais 20% também do 15% de Piracicaba. O São Paulo tenta aumentar a fatia e também ter uma proposta um pouco mais vantajosa pelo jogador, amigos. Valeu, Vinícius. Ó, intervalo rapidão no GE e na volta tem a estreia da... Vamos lá com notícias do Atlético. Primeiro tempo aqui no Rádio Esportes com Fabrício Calazans e com Henrique André. Um abraço, boa tarde, Calazans. Obrigado, deixa comigo um abraço, boa tarde pra você, Cirilo, pra Massa do Galo, pro Henrique André, pro Léo Figueiredo, pro Simões, pra quem se liga no Rádio Esportes. Faltando um pouco, né, Cirilo, pro Natal, aí de domingo pra segunda-feira, muita gente vai receber presente, principalmente a garotada, né, na árvore de Natal. Lá em casa você colocava um sapato na árvore de Natal para indicar que Papai Noel te conhece, né? Então, ó, como é que eu sei que esse é o Fabrício? Tinha lá um sapato. E aí colocava um presentinho lá. E a Massa do Galo esperando este presente de Natal. Até porque os presentes para a próxima temporada serão bem escassos, né? No máximo 3, é o que disse o Rodrigo Caetano. Na última segunda-feira, eu e Henrique André estivemos aqui na turma do bate-bola com o Léo Figueiredo, falando que a negociação do Atlético com o Gustavo Scarpa, também com o Nottingham Forest lá da Inglaterra, estava bem avançada. E o Atlético estava à frente dos rivais na contratação do Scarpa. O principal deles, o Flamengo. E eis que hoje, pela manhã, a apuração do Henrique André, ele já estava no celular aí por volta de 5h20 da manhã, me ligando lá em casa. Famosa insônia, né? O que aconteceu? O homem fechou, Henrique? É a insônia que chama. Pois é, a esposa dele até registrou nas redes sociais. Né? não tem vida social. Mas é uma apuração importante e o acordo que pelo parecia... menos tinha notícia, né, Fabrício? Importantíssimo. Eu achei que já estava fechado. E aí, rapaz, o que era Henrique André um acerto próximo, agora ficou bem mais próximo. Quem sabe o Scarpinha chegue como presente de Natal para toda a massa, não é isso, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde para quem tá ligado no Rádio Esportes. É isso mesmo, ó. Se o GPS do Papai Noel não der problema, o caminho de Gustavo Scarpa é mesmo a Cidade do Galo, tá? A apuração que a gente vem fazendo ao longo da semana, tá? Sempre ouvindo os dois lados. Neste momento, o Atlético mantém aquela cautela, né? De só falar, se pronunciar com a caneta, né? Quando o documento estiver assinado de fato. Só que há um grande otimismo, tá? Que esse anúncio seja feito em breve, quem sabe, né? Um presente de Natal aí pro torcedor do Atlético. As negociações avançaram muito. O que eu pude apurar? O Scarpa, ele quer ser jogador do Atlético, inclusive, ele já tem feito algumas ligações para jogadores que podem ser seus companheiros em 2024. O Scarpa está resolvendo alguns detalhes, né, com o Olympiacos, que é o clube que ele defende, tem contrato até o meio do ano, e também com o Nottingham Forest, que é o clube inglês que detém os seus direitos econômicos. Só que ele antes estava resistente de voltar ao Brasil, mas não estava tendo muitas oportunidades na Europa. A conversa com o Rodrigo Caetano e também com o Luiz Felipe Scolari, o Filipão,
essas conversas ajudaram bastante também para o Scarpa refletir o projeto apresentado pelo Atlético, que ele vai ser protagonista, né, vai ser titular, vai ocupar uma função que o Atlético hoje tem uma carência muito grande. Então, há essa grande expectativa, tá? Como eu disse, o Atlético mantém aquela cautela, né, para se preservar também, né? A gente sabe como é que é o futebol, só que o Gustavo Scarpa está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de ser o primeiro reforço do Atlético para 2024. É um baita de um reforço. Alexandre Simões é um reforço para buscar no aeroporto, né, Simões? Ah, Cirilo, sem dúvida nenhuma. É um cara que, assim, que vai encaixar perfeitamente no time do Atlético, tá? Ele preenche algumas coisas que são fundamentais do ponto de vista funcionamento da equipe, porque ele é o cara que tem a capacidade de armar o jogo, tá? Os meias do Atlético, não sei se o Léo concorda comigo, são jogadores de qualidade, mas não são aquele meia pensador, né? Não é que ele seja idêntico ao Nacho, né? Mas o Atlético carece desse cara. O Pedrinho poderia exercer essa função, mas o Pedrinho não consegue ter regularidade no Atlético. O Gustavo Scarpa é um cara sem histórico de lesão, muito pelo contrário. Um jogador que atua muito, é privilegiado nesse ponto de vista. E além disso, aí é a grande arma, né? O Galo ganha um grande batedor de faltas, não a falta direta pro gol, porque isso é do Hulk. É um grande chutador. Mas aquela falta lateral, o escanteio, que consagrou alguns jogadores que trabalharam com o Filipão e que fizeram a diferença no Palmeiras quando ele contava com o Scarpa, né? A bola aérea do Palmeiras, a bola aérea do Palmeiras. Até este ano, né, o cara da bola aérea do Palmeiras era o Gustavo Scarpa. E o Filipão gosta disso, sabe fazer isso funcionar e não tinha essa peça no time do Atlético. Então eu acho que, sim, o Scarpa é aquele cara que é o famoso que encaixa como uma luva num time que a gente já tem desenhado, né, Léo? A gente já tem o Galo 24 desenhado. Se o Scarpa chegar, até o lugar que ele vai entrar. Ô, Léo, eu não... Pô, pois não. Só pra te ajudar também, eu tava vendo uma entrevista do Scarpa falando que o único treinador que colocou ele na função dele de origem mesmo foi o Abel, né? Que é o meia. Aí as pessoas ficaram falando assim, nossa, como joga bola o Scarpa? E ele falou assim, eu já sabia, só que eu precisava jogar na minha função. E então é o Filipão colocar ele na função dele, né, de meia, porque aí ele rende. Eu acho que não tem outro caminho. Eu não vou ser repetitivo aqui, porque eu concordo com o Simões. Acho que ele é uma peça que entra num quebra-cabeça ali certinho pro Scolari no meio-campo do Atlético. Imaginar o Galo tendo um time titular, Otávio Batalha, Zaratio, Scarpa, Hulk, Paulinho, gente, é forte pra caramba. O time já é muito forte. E o Scarpa é a peça que falta. E pra você ter uma ideia do tamanho da contratação que o Atlético tá fazendo, quem foi o craque do Campeonato Brasileiro de 2021? Gustavo Scarpa. Não, 2021. 21 não. Hulk. Foi o Hulk. 22, Gustavo Scarpa. 23, Luizito Soares. Sim. O Atlético está contratando o craque do campeonato do ano passado. Ele não é um jogador qualquer, sabe? Mas o Palmeiras tinha muita força no coletivo. Fato. O Abel Ferreira talvez seja o maior craque do Palmeiras nesses últimos anos. Fato. Mas quem foi o melhor jogador do Campeonato 22? Gustavo Scarpa. Estávamos falando há pouco sobre o caso do Gabriel Veron e eu dizia sobre atletas do famoso bate-volta, né? Jogador que é destaque aqui, é vendido para o exterior, volta com uma certa velocidade e que é um asterisco importante que tem que ser analisado. Não necessariamente o cara que bate e volta não sirva para o futebol brasileiro, né? Ele pode ter sido um destaque recente por aqui, teve uma experiência por lá que por N motivos pode não ter dado certo e pode ser muito útil aqui. Gustavo Scarpa acabou de ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, vai falar o quê, né? Não tem o que se falar, Cirilo. É uma baita contratação, né, que precisa ser oficializada, mas eu confio no Henrique André e nas apurações da madrugada dele. E... fuso horário, né? Porque tem o fuso horário lá. O Gustavo Scarpa é a peça que falta ao meio-campo do Filipão. E o Gustavo Scarpa traz ao Atlético um benefício que o Atlético não tinha, que é a bola parada. Porque o Hulk bate muito bem na bola, direto pro gol. O Atlético não tem. Quantos gols de escanteio o Galo teve nessa temporada? Eu me recordo de um gol do Batalha. Eu e o Cláudio Rezende ficamos aqui, antes do Claudão tirar férias, tentando lembrar gols de cabeça. Contra o Brasil de Pelotas, um escanteio. O Galo perdia de 1-0 e empatou o jogo. Zagueiro não faz gol mais, né? O aproveitamento do Atlético
com as bolas paradas foi baixo, tirando as cobranças de falta do Hulk, as cobranças diretas, e nisso, acho que no Brasil não tem ninguém igual a ele. E o Scarpa não vai entrar nessa. As faltas diretas, né, você não vai tirar do Hulk. Agora, as cobranças de faltas laterais, cruzamentos e escanteios, o Atlético ganha uma arma absurda. E não se limitem a colocar o Scarpa como um batedor de falta. O Scarpa é um ótimo jogador que tem uma bola parada espetacular. É uma baita contratação que tá fazendo o Atlético. Pra fechar, Calazans. Olha só, e curiosidades aí do Scarpa, né? Que no Fluminense do Alexandre Simões, ele já atuou com as camisas 10 e 40. No Palmeiras, ele jogou com a camisa 14 e também com a camisa... Cuidado com o braço aí, tá Fabrício fechando Calazans. aqui, né? Aqui nós estamos espremidinhos aqui, ó. Então vamos lá. Ele de camisa 10 mesmo na carreira, Fluminense e o Olympiacos. No Nottingham Forest 31, no Palmeiras 14,64. Então acho que no Atlético não vai ter problema de vaidade com camisa no vestiário. Paulinho pode seguir com a 10. E costuma comemorar títulos ali, todo mundo se lembra, com leite condensado e Muito bolacha saudável ou ele. biscoito recheado. E anda demais de skate, hein? A trilha sonora do Charlie Brown, se ele vier, vai ser presente na Cidade do Galo. Eu acho que vai até ter pista de skate, viu, Henrique? Ali próximo. Vai, já tá construindo lá na Cidade do Galo. É muito o Parque das Eu não sei se Mangadeiras. você- no intervalo interativo, uma percepção que eu tive na entrevista do Rodrigo Caetano. Na minha visão, o Rodrigo Caetano confirmou o Scarpa na segunda-feira. E no que você vai intervalo falar. interativo, Cirilo, eu quero falar sobre o Scarpa andar de skate. Atenção, tá só todo ver. mundo convidado. É só ver que vocês vão arrumar. Daqui a pouquinho, o Fabrício Calazans e Henrique voltam no segundo tempo do Atlético. Tamo de volta na Itatiaia, bora pro segundo tempo do Galo. Fala, Fabrício Calazans. Olha só, João Vitor, Cirilo, a gente trouxe ontem aqui na Itatiaia que o zagueiro Rômulo, ele será o zagueiro escolhido para compor o elenco profissional do Atlético na temporada de 2024, com a aposentadoria do Hever. Mas não apenas o Rômulo está recebendo este voto de confiança do Departamento de Futebol do Atlético. Seguem no elenco principal, né? O goleiro Gabriel Delfim, e estão subindo, de fato, de vez agora para o time de cima. Vitinho, lateral direito. Paulo Vitor, volante. Alisson, meio atacante. O Cadu, atacante. E também o Isaac, atacante. O Atlético que fará contratações pontuais, o Caetano já disse, serão no máximo 3. E também com mais, talvez, 2 saídas de jogadores. Então, a aposta do elenco atleticano nesses jovens jogadores para a temporada de 2024. Lembrando que esta temporada subiram o Alisson, o Paulo Vitor, subiu também o Cadu. Então, são atletas formados em casa e para, pelo menos, fortalecer cada setor do Atlético do time de cima na próxima temporada. Cirilo. Boa, Fabrício Calazans, Atlético. O Galo em compasso de espera, muito otimismo para que a negociação com Gustavo Scarpa dê certo e o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado possa assinar com o Atlético até o Natal. A expectativa da diretoria é que Gustavo Scarpa seja anunciado até o Natal. Jogador de 29 anos, já tem feito ligações aí para pessoas do Atlético, Filipão, jogadores também para o Rodrigo Caetano. E aí a expectativa cresce. Gustavo Scarpa é questão de tempo, vai ser reforço do Atlético, o primeiro para a temporada 24. Cirilo.